Vou falar sobre transcrição de casamento em Portugal, realizado com a certidão de casamento da igreja em 1876. É obrigado a registrar esse casamento no cartório, no registro civil? O cliente recebeu essa exigência da conservatória e entrou em contato conosco. Não. Sabe por quê? O Código Civil de 1916, da Lei 3.071 de 1º de janeiro de 1916, conhecido como Código Bevilacqua, seria exigido apenas após a entrada em vigor, em 1º de janeiro de 1917, permanecendo em vigência até janeiro de 2002. Isso mesmo, não é necessário registrar esse casamento. O registro civil no Brasil, regulamentado em 1874, a princípio não pode ser considerado como um instrumento de separação entre o Estado e a Igreja, uma vez que suas normas, impedimentos e celebração dos atos de nascimento, casamento e óbito continuavam a ser administrados também pela esfera religiosa. Durante esse período colonial e imperial do Brasil, a regulamentação do casamento envolveu intensos debates entre governo imperial e a Igreja Católica. Isso ocorreu devido à relação jurídica estabelecida pelo regime do padroado, no qual o Estado possuía certas responsabilidades e privilégios na gestão da Igreja, incluindo o direito de indicar arcebispos e bispos. Neste contexto, os párocos não só desempenhavam funções religiosas, mas também civis, como o registro de nascimento, casamento e óbitos. Esses registros eram regulados pelas ordenações filipinas, pelo direito canônico e pelas normas tridentinas, que foram adaptadas para o contexto brasileiro nas Constituições Primeiras, de 1707, pelo arcebispo da Bahia. Vamos entender o contexto histórico para melhor fundamentar, tá? O que são normas tridentinas? Ela diz respeito ao Concílio de Trento, que estabeleceu as novas regras da Igreja, como a obrigatoriedade dos registros de batismo, casamentos e óbitos pela Igreja Católica, sacramentando o casamento como um vínculo divino. E o registro civil brasileiro, entre o período de 1874 a 1916, durante esse período, apesar da introdução do registro civil em 1874, não houve uma completa separação entre as esferas estatal e religiosa, com muitos registros ainda sob a administração do clero. Você sabe o que são as ordenações filipinas? As ordenações filipinas estão no DNA do Brasil, pois foram um conjunto de leis promulgadas em Portugal em 1603, sobre o reinado de Filipe I, após a União Ibérica. Este código legal foi crucial, pois consolidou e organizou as leis existentes, influenciando profundamente não só Portugal, mas também suas colônias, incluindo o Brasil. As ordenações filipinas regulavam desde o direito civil até o penal, e mantiveram-se em vigor no Brasil até o início do século XIX, mais precisamente até a entrada do Código Civil Brasileiro em 1917, o primeiro Código Civil do Brasil. Elas formaram a base do sistema jurídico luso-brasileiro por mais de 200 anos, moldando significativamente a administração da justiça e a legislação nas terras portuguesas. E o direito canônico, você sabe? Isso, são as leis da Igreja Católica. Surgiu nos primeiros séculos do cristianismo. Esse sistema jurídico regula a vida eclesiástica, abrangendo desde a administração dos sacramentos e a organização da hierarquia da Igreja até a disciplina do clero e dos leigos. Os leigos são os membros da Igreja que não fazem parte do clero. Ou seja, nós, o povo. Embora seja um sistema legal autônomo, o direito canônico também influencia e interage com o direito secular, especialmente em países de tradição católica, afetando aspectos como casamento e educação. As ordenações filipinas, baseadas no direito canônico, permaneceram em vigor no Brasil até 31 de dezembro de 1916, estabelecendo que o casamento válido era aquele realizado sob os auspícios da Igreja Católica. O Código Civil, publicado em 1916,
representou um marco na estruturação das relações familiares, tendo o casamento civil como princípio base para a família. Agora, tenho que falar sobre a universalização do registro civil brasileiro. Em 1889, a Lei de Introdução ao Registro Civil dos Nascimentos, Casamentos e Óbitos no Brasil instituiu que todos os nascimentos, casamentos e óbitos deveriam ser registrados civilmente, marcando a transição para o sistema de registro controlado pelo Estado, apesar da implementação não uniforme em todo o território brasileiro. Após a promulgação da República no Brasil, em 1889, o governo provisório adotou medidas para promover o Estado laico. Uma das primeiras ações foi abolir o padroado com o Decreto 109-A de 1890, separando formalmente a Igreja do Estado. Essa mudança refletiu-se diretamente no casamento civil, que foi estabelecido pelo Decreto 181 do mesmo ano, enfatizando sua natureza exclusivamente civil e regulamentando também o divórcio. A introdução do casamento civil trouxe novas formalidades e impedimentos, alterando as dinâmicas familiares e sociais. Além disso, o Decreto 521 proibiu o casamento religioso antes do civil, reforçando a separação entre as instituições religiosas e o Estado. A criação de juízes exclusivos para casamentos visava garantir a aplicação uniforme dessa nova lei. As práticas consideradas não religiosas enfrentou resistências, com debates intensos sobre a legitimidade e os efeitos do casamento civil versus o religioso. Ainda havia uma forte preferência pelo casamento religioso, considerado mais legítimo por muitos, especialmente os católicos. A Igreja, por sua vez, viu o casamento civil como uma ameaça à sua autoridade, promovendo uma doutrinação para reafirmar que o matrimônio é um sacramento regido exclusivamente pela lei divina. Essas tensões revelaram desafios na implementação do casamento civil no Brasil, com muitos brasileiros ainda relutantes em adotá-lo, preferindo cerimônias religiosas. A discussão sobre essas novas regulamentações foi crucial na formação do Código Civil, que buscava modernizar e organizar as normas jurídicas no Brasil republicano, mas enfrentou obstáculos, inclusive oposições à inclusão de temas como divórcio e legitimidade dos filhos. A elaboração e implementação do Código Civil, liderado por Clóvis Bevilacqua, foi um passo essencial na modernização jurídica do país. Esse foi um caso real, que solicitei à douta conservatória que considerasse as certidões de casamentos religiosos realizados antes de 1º de janeiro de 1917, como válidas civilmente para fins de transcrição de casamento. Esta solicitação é fundamental pelo fato de tais casamentos terem sido celebrados conforme as normas legais e religiosas vigentes à época, anteriores à obrigatoriedade do casamento civil estabelecido pelo Código Civil de 1916. Mas qual a justificativa? O reconhecimento desses casamentos como válidos, sem a necessidade de adaptação às normas civis pós-1917, é crucial para honrar os direitos adquiridos sob a legislação anterior, promovendo justiça e respeito aos atos jurídicos perfeitos realizados em conformidade com as leis da época. Bom, essa foi uma aula sobre casamento religioso durante o período entre 1874 e 1916. E que foi um caso que a transcrição do casamento era essencial no processo de nacionalidade de um cliente, pois sem a transcrição ele não teria direito à nacionalidade portuguesa, pois caiu em exigência, como se diz, porque o cliente tentou fazer sozinho e juntou apenas a certidão de casamento religiosa. E a exigência era clara: registrar esse casamento no cartório de registro civil, para só depois concluir a transcrição de casamento. Ele nos procurou, sabiamente, e conseguimos resolver sem a necessidade de registrar esse casamento. A conservadora julgou favorável e transcreveu o casamento. Percebe que processo de nacionalidade não é só juntar documentos contidos no rol? Vai muito mais além.
E quando chega uma notificação, e não se engane, vai chegar, você deverá ter suporte jurídico para buscar uma solução real para o seu caso.